Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje, a gente vai tratar sobre o objeto de conhecimento, a importância da alimentação saudável e segura no cotidiano, certo? No cuidado com o nosso corpo. E, ao final da nossa aula, nós seremos capazes de diferenciar a alimentação saudável da alimentação segura. A gente vai ver que existem diferenças entre uma alimentação saudável e uma alimentação de fato segura para o nosso organismo, para o nosso corpo. E também seremos capazes de perceber a importância de uma rotina de alimentação saudável e segura com cuidados essenciais ao corpo e à nossa higiene pessoal, tá certo? Então vamos começar a partir de agora a nossa aula de ciências. A alimentação saudável, quando a gente fala de alimentação saudável, obviamente a gente está falando de uma alimentação que cuide da nossa saúde, que trate o nosso organismo, o nosso corpo de forma saudável, tá certo? Que não agrida o nosso organismo, tá certo? E daí a gente vai pensar em vários tipos de alimentos, como frutas, como hortaliças, como as massas, carboidratos, as proteínas, né? Ou seja, existe uma variedade de tipos de alimentos que vão estar compondo essa alimentação saudável, certo? E dentro dessa perspectiva de alimentação saudável, a gente também tem que imaginar, né, que a alimentação ela precisa ser balanceada. A gente não pode comer muito de uma determinada quantidade de alimento, de um determinado tipo de alimento, e comer muito pouco de outros. Tá certo? A gente tem que ter esse equilíbrio, temos que ter essa alimentação balanceada, tá certo? Para que de fato ela se torne uma alimentação saudável. E qual seria a importância de uma alimentação saudável para a nossa vida? Tá certo? Quando a gente alimenta-se de forma saudável e equilibrada, né? nessa ideia de termos uma alimentação balanceada, a gente vai ver que isso são fundamentais para que a gente possa garantir a nossa qualidade de vida, tá certo? E isso porque, além de fornecer a energia necessária para desenvolvermos as atividades que a gente desenvolve ao longo do nosso dia, essa alimentação, ela também vai prevenir doenças, certo? Se a gente não se alimentar bem, o nosso corpo, ele vai ficar mais sujeito a ficar doente, tá certo? E a partir do momento que a gente se alimenta de forma saudável, a gente vai ficar mais forte e dificilmente a gente vai ficar doente, tá certo? E com isso aí a gente vai manter o nosso peso corporal, né, saudável e ter também um excelente desenvolvimento físico, tá certo? Então observe que a nossa alimentação ela é fundamental, né, para que nós possamos ter esse bem-estar e vivermos de forma saudável, tá certo? Garantindo assim a nossa saúde e o nosso bem-estar. Portanto, o nosso alimento é como se fosse um combustível que a gente coloca lá na moto, coloca lá no veículo, no carro. A gente sabe, se não colocar gasolina, se não colocar o álcool lá no carro, na moto, ele não vai andar. O carro precisa de combustível para se locomover de um lugar para o outro, né? Assim como também é o nosso celular, ele precisa estar com a bateria carregada. Se a gente não recarregar a bateria do nosso celular, ele vai o quê? Vai descarregar e a gente não vai conseguir utilizar lá o aparelho do celular. Dessa mesma maneira, gente, é o nosso organismo, é o nosso corpo. A gente precisa recarregar as energias. E essa recarga, ela vai acontecer através de uma excelente alimentação, de uma alimentação saudável, para que a gente então consiga desempenhar as atividades que a gente vai desempenhar ao longo do dia, como estudar, como ir para a escola, como brincar, que é fundamental também, né? Enquanto crianças, a gente vai estar brincando e estudando, realizando as atividades. E tudo isso, para tudo isso, nós precisamos ter energia. E essa energia vai ser fornecida através dos alimentos que a gente consome, tá certo? Portanto, precisamos nos alimentar para crescermos fortes e saudáveis. Afinal, são os alimentos que vão nos fornecer, essa energia necessária para a gente também se desenvolver o nosso organismo, o nosso corpo. A gente só vai conseguir crescer de forma saudável se a gente também tiver uma alimentação apropriada, tá certo? E aí a gente vai observar também que dentro dessa alimentação saudável,
existem alguns tipos de alimentos, tá certo? Que a gente deve comer, né? E aí na imagem a gente observa, de um lado, né, tem alguns alimentos que, digamos assim, são mais saborosos, né? Se a gente pudesse, a gente viveria comendo, que é batata frita, tomar sorvete, comer coxinha, comer pizza. E do outro lado a gente vê um prato, né, onde vai ter o feijão, vai ter o arroz, vai ter o franguinho ali, a carne, vai ter as verduras, os legumes, tá certo? E daí a gente traz a ideia de que não que a gente não possa comer uma pizza, não que a gente não possa comer uma batata frita, tá certo? Mas a gente não pode fazer desse tipo de alimento a nossa alimentação principal, tá certo? Portanto, lá na hora do almoço, dando exemplo, na hora do almoço, né? A gente tem que comer o feijão, tem que comer o arroz, a carne, tá certo? A gente não pode substituir esse alimento da hora do almoço por batata frita, ou por salgadinho, ou por pipoca, tá certo? A gente tem que saber se alimentar dos alimentos apropriados na hora adequada, na hora correta, para que a gente possa manter, certo, a nossa saúde em dia, tá certo? E é muito comum das crianças, né, principalmente nessa fase que vocês estão vivendo, querer substituir as alimentações do café da manhã, do almoço e da janta por outros tipos de alimentos que serviriam como um lanche e não como uma alimentação principal. Daí a atenção a isso, tá certo? Portanto, gente, a gente pode comer sim todos os tipos de alimentos, só que em quantidades e em frequências diferentes, tá certo? A gente não vai comer pizza ou a gente não vai comer batata frita na frequência e na quantidade que a gente vai estar comendo o famoso cuscuz, o arroz, o feijão ou o leite, tá certo? Esse tipo de alimento que eu citei para vocês aqui, a gente vai comer com uma maior frequência. Já uma batata frita, uma coxinha, a gente vai comer sim, mas numa frequência bem menor, tá certo? Porque, afinal, esse tipo de alimento que leva fritura, principalmente, ele, quando ingerido em grande quantidade, ele pode afetar a nossa saúde e, consequentemente, o nosso bem-estar, tá certo? Portanto, a gente tem que ter bastante atenção para não consumirmos muitos desses tipos de alimentos. E aí a gente vai ver que a gente tem algumas categorias de alimentos, tá certo? Existem alguns alimentos que são construtores, tá certo? Outros que são reguladores e alguns alimentos que são energéticos, tá certo? Portanto, esses alimentos construtores, eles vão compor, né, a construção do nosso organismo, dos nossos órgãos, do nosso corpo. São fundamentais para isso. Aqueles alimentos reguladores, eles vão regular o funcionamento do nosso organismo. E os alimentos que são energéticos, eles vão fornecer energia para que o nosso organismo ele funcione. E daí a gente vai observar do lado da imagem que está projetada aí na tela da sua TV, uma pirâmide, tá certo? E nessa pirâmide a gente vai observar que na base dela, né, a gente vai encontrar aqueles alimentos que a gente vai estar podendo consumir numa maior quantidade, né? E a gente vai ver aí as massas, o famoso pãozinho, né, o arroz, né? E conforme a gente vai vendo, subindo a pirâmide, chegando no pico dela, a gente vai ver aqueles alimentos que a gente tem que consumir numa menor quantidade, porque se a gente consumir numa maior quantidade, vai ser prejudicial à nossa saúde, tá certo? E dentro dessa primeira categoria de alimentos, que são os construtores, a gente vai ver, né, que dentro deles estão principalmente as proteínas. E onde é que a gente vai encontrar proteína? No ovo, nas carnes de forma geral, carne de boi, carne de frango, tá certo? No leite, tá certo? O leite também é um alimento rico em proteína. Portanto, todos esses alimentos daí, né, são ricos em proteínas, em sais minerais e vão ser fundamentais para o nosso crescimento, tá certo? Vocês que estão em fase de crescimento, né, tem que consumir esse tipo de alimento aí, tá certo? De forma adequada, nos momentos do dia adequado, para que a gente possa crescer de forma saudável e se desenvolver de forma saudável, tá certo? A outra categoria de alimentos que a gente vai estar aprendendo nessa aula de hoje é a categoria dos reguladores, tá certo? Esses alimentos reguladores, eles são ricos em vitaminas, tá certo? Lembram lá da acerola, da laranja, né? Que são frutas cítricas e são ricas em vitamina C, certo? Portanto, a gente está chegando na época do inverno, né? Geralmente nessa época
as pessoas têm uma maior facilidade de ficarem gripadas, né? Ficar gripados. E a vitamina C, ela acaba nos ajudando, né? Regulando o nosso organismo para que a gente não adoeça de forma tão fácil, a gente não fique gripado de forma fácil. Então, esses alimentos como a acerola, a laranja, que são ricos em vitamina C, vão ajudar o nosso organismo, tá certo? A não contrair essas doenças, como, por exemplo, ficar gripado, tá certo? Portanto, são ricos em vitaminas, em fibras, em sais, minerais e em água. E aí a gente coloca, né, as frutas de forma geral, como alimentos que são ricos em vitaminas. Aí tem o abacaxi, tem a banana, né, tem a maçã e todas as frutas e verduras que a gente, né, geralmente consome no nosso dia a dia e que vão estar compondo essa categoria de alimentos aí que nós chamamos de reguladores. E por fim, a terceira categoria de alimentos, nós temos os energéticos. Esses alimentos eles vão nos fornecer energia, tá certo? A energia que a gente vai utilizar para desenvolver as nossas atividades diárias, brincar, estudar, tá certo? Correr, todas essas ações, essas atividades são necessárias energia. E essa energia vai ser advinda principalmente dos carboidratos. Aí você diz, ô professor, esse nome estranho, onde é que a gente vai encontrar esse componente, né, que a gente chama de carboidrato? Nos pães, nas massas de forma geral, tá certo? Como no macarrão, nos doces, tá certo? Como naquele bolo de chocolate que a gente gosta, né? Então, todos esses alimentos vão fornecer energia que a gente vai utilizar, como eu falei para vocês, para desenvolvermos as atividades que a gente desenvolve no nosso dia a dia. No entanto, a gente tem que saber que a gente precisa ter uma alimentação variada, uma alimentação balanceada, né? Observem aí, né, que a gente vai observar, né, várias divisões desses alimentos que a gente vai consumir. A gente consegue observar aí uma fatia, né, de pães, massas de forma geral. A gente vai observar uma outra fatia em que está lá as verduras, as frutas. Uma outra fatia em que está as carnes, né, de forma geral, as proteínas, né? E observamos através dessa imagem que a gente precisa consumir todas essas quantidades de alimento nas proporções adequadas e todos esses elementos precisam estar presentes na nossa alimentação, né? Dentro daquelas categorias de alimentos que eu falei para vocês, os construtores, os reguladores e os energéticos, eles precisam compor a nossa alimentação diária, tá certo? Diariamente a gente precisa consumir esses diferentes tipos de alimentos para mantermos a nossa saúde em dia, tá ok? E aí, isso que eu falei para vocês, é quando a gente tem essa alimentação balanceada. Então, lá no nosso prato, no prato que a gente vai, né, de alimentos, de comidas que a gente vai estar ingerindo, né, dando o exemplo do almoço, por exemplo, a gente tem que ter lá o feijão, temos que ter o arroz, temos que ter a salada, né, que vai estar representando ali pelas verduras, né? E como sobremesa, a gente pode estar compondo com uma fruta. Essa fruta pode ser, no primeiro exemplo aí, um abacaxi, pode ser uma laranja, pode ser uma maçã, tá certo? Porque aí observem que nesses pratos aí de exemplos que eu estou dando, a gente vai ter o alimento que é o construtor, né? Que como, por exemplo, a carne, a proteína. A gente vai ter os alimentos reguladores, né? Como, por exemplo, as frutas, né? Que vão ser ricas em vitaminas. E a gente vai ter os alimentos energéticos, né? Como o carboidrato aí representado pelo arroz, por exemplo, tá certo? Então observe que a gente precisa sim ter essa alimentação balanceada para manter a nossa saúde em dia, tá certo? E aí a gente chega no conceito de alimento seguro, tá certo? Não porque a gente, não necessariamente quando a gente está se alimentando de forma saudável, a gente também está se alimentando de forma segura. E eu vou explicar para vocês. Muitas vezes a gente vai comer uma fruta, né? Uma maçã, por exemplo. Levamos uma maçã para a escola e ali vamos fazer a ingestão daquela maçã. Todos concordam que a maçã é um alimento saudável, não é verdade? Mas não necessariamente ele vai estar sendo um alimento seguro, né? Se você não fizer a
higienização daquele alimento, não lavar o alimento de forma adequada, ou também não estiver com suas mãos higienizadas, afinal a gente vai estar manuseando a maçã com a mão, né? Não tiver com as mãos higienizadas, a gente vai estar contaminando ali aquele alimento e vai estar ingerindo o alimento contaminado, tá certo? E aí prejudicando a nossa saúde. Então observem que a alimentação saudável e a alimentação segura são coisas, conceitos diferentes, tá certo? A gente pode estar se alimentando de um alimento legal, um alimento saudável, mas não necessariamente aquele alimento ele pode estar sendo seguro, porque ele pode estar contaminado. E aí vem a ideia de que a gente precisa ter uma higienização, né, desse alimento e também das mãos e do ambiente que a gente está, né? E como a gente viu nas nossas últimas aulas, a gente precisa ter essa higienização de forma adequada, tá certo? Portanto, a gente deve higienizar o alimento que a gente vai consumir, a gente deve ter um ambiente limpo, tá certo? O ambiente que a gente está se alimentando deve estar limpo e também quem prepara aquele alimento ou quem está manuseando aquele alimento também precisa estar limpo, né? Principalmente as mãos, né? Que é o nosso órgão que a gente vai estar manuseando ali esses alimentos, tá certo? Portanto, o alimento tem que estar limpo, o ambiente limpo e o nosso corpo também tem que estar limpo. E aí, nas nossas últimas aulas, a gente aprendeu a importância, né, dessa higiene pessoal que a gente precisa ter, né, de quem está preparando ali o alimento. A gente não pode estar sujo preparando o alimento que a gente vai ingerir, porque, como eu falei para vocês, a gente pode estar contaminando aquele alimento e prejudicando a nossa saúde, tá certo? Então, essa higiene de quem está preparando o alimento, ela é fundamental. Outra questão importante também é a higiene do ambiente de preparação. Já imaginou a gente estar manuseando um alimento num lugar sujo, né? Por mais que a gente esteja limpo, né, aquele alimento vai inevitavelmente ficar contaminado, porque aquele lugar que a gente está preparando o alimento, ele é um lugar inadequado por estar sujo. Daí a higienização do local em que a gente está manuseando aquele alimento, ela é importante, ela é fundamental, tá certo? Para que a gente não possa estar consumindo um alimento contaminado. E aí, quando os alimentos são feitos de forma errada, ao invés de trazer saúde, eles podem o quê? Gerar doenças, tá certo? E aí a gente traz a imagem da importância de higienizar esses alimentos antes de consumi-los. Por isso, é tão importante ter o cuidado na hora de preparar esses alimentos, né? E lavando bem as mãos, lavando bem esses alimentos para que a gente não possa estar prejudicando a nossa saúde e, consequentemente, o nosso bem-estar, tá certo? E aí é importante lembrar que há micro-organismos presentes em toda parte e, quando não tomamos cuidado, eles podem contaminar os alimentos e colocar em risco a vida e a saúde de todos. Por isso que antes de comer, né, devemos lavar as mãos, assim iremos conseguir eliminar esses bichinhos indesejáveis, tá certo? Porque na nossa mão, na superfície dos móveis da nossa casa, existem esses bichinhos bem pequenos que nós chamamos de micro-organismos. Micro porque eles são pequenos. A gente não consegue visualizar esses bichinhos a olho nu. E o que é olho nu, professor? É quando a gente não utiliza de um equipamento para poder enxergar. Como na imagem mostra aí o desenho de uma lupa, né? Foi necessário colocar a lupa para que aquele indivíduo conseguisse ver que na mão dele existem vários bichinhos, tá certo? Micro-organismos. E quando a gente vai manusear esses alimentos, se a gente não tiver com a mão higienizada, a gente vai contaminar o alimento e, consequentemente, quando a gente fizer a ingestão daquele alimento, ele vai prejudicar a nossa saúde, tá certo? Existem alguns alimentos que são ingeridos crus e outros alimentos que precisam ser cozidos, tá certo? Aí eu quero destacar uma coisa para vocês, que esses alimentos que são ingeridos crus, ou seja, sem precisar de cozinhar esse alimento, a gente precisa ter um cuidado ainda mais redobrado, né? Porque como esses alimentos, no processo de cozimento, como por exemplo da carne, do ovo, de alguns legumes, né? Quando a gente coloca para cozinhar, né? A própria temperatura, o fogo,
ela vai eliminar qualquer tipo de micro-organismo que tenha naquele alimento, né? E vai ser mais difícil da gente ficar doente quando a gente ingerir aquele alimento cozido. Já um alimento cru, como por exemplo saladas, a gente precisa ter bastante atenção, né? Frutas, na higienização desses alimentos, porque como a gente está ingerindo ele cru, né? Se a gente não tiver higienizado bem esse alimento, né? Existe uma maior chance da gente estar adquirindo aí alguns tipos de doenças advindas dos micro-organismos que vão estar presentes naqueles alimentos. Né? E daí eu trouxe para vocês aqui um exemplo de como a gente pode estar fazendo a higienização desses alimentos, tá certo? Como frutas, verduras e legumes, tá certo? É pegar 1 litro de água, né? E adicionar nesse litro de água 1 colher de sopa de água sanitária, tá certo? Portanto, em 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária e deixar esses alimentos de molho nessa solução, tá certo? Depois, lavar em água corrente com a torneira aberta e assim, após isso, fazer a ingestão desses alimentos. Com isso aí, a gente vai estar evitando vários problemas de saúde, tá certo? Portanto, é extremamente importante a gente fazer essa higienização. E aí, para revisar tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa aula, a gente viu que uma alimentação saudável, né? Ela é tida quando a gente tem uma alimentação balanceada, quando a gente come nas proporções adequadas os diferentes tipos de alimentos. A gente viu que a gente tem aqueles alimentos que são construtores, que vão compor, né, o processo de construção do nosso organismo e vão ser fundamentais para o nosso crescimento. A gente viu que temos os alimentos reguladores, como as vitaminas, né, que são fundamentais também nesse processo de manutenção da nossa saúde. E nós temos os alimentos energéticos, que são aqueles que vão nos fornecer energia necessária para desempenharmos, né, as nossas atividades dia a dia. E também aprendemos que uma alimentação segura, né, ela vai ser tida quando a gente tem a correta higienização, né, do ambiente em que estamos preparando o alimento, das nossas mãos, principalmente, né, que é a parte do corpo que a gente vai estar manuseando ali aquele alimento, né, e quando a gente higieniza também o próprio alimento, tá certo? De forma adequada. Fazendo isso, a gente vai estar mantendo a nossa saúde e o nosso bem-estar, tá ok? Portanto, eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula de ciências, né? Aqui também eu deixo para vocês as referências que nós utilizamos, né, para desenvolvermos essa aula. Deixo aqui os meus agradecimentos e caso vocês tenham alguma dúvida, leva até o teu professor, até a tua professora, que eles terão o maior prazer em tirar essa sua dúvida, tá certo? Um forte abraço e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Tchau, tchau!